Ministro Barroso, Vossa Excelência está devolvendo uma vista no RE 580-252, que procede de Mato Grosso do Sul, sendo relator o ministro Teori Zavascki. Aqui a resenha é a seguinte: após o voto do ministro Teori Zavascki, relator que conhecia e dava provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o juízo condenatório nos termos e limites do acórdão proferido no julgamento de apelação, no que foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, pediu vista dos autos o ministro Roberto Barroso. Várias sustentações orais foram feitas, agora faltam votar ainda o ministro Roberto Barroso, que devolve o pedido de vista, a ministra Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Celso de Mello e este presidente. O ministro Gilmar Mendes já votou acompanhando o relator. Então, ministro Barroso, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, eu fiz distribuir a todos os colegas o meu voto, longo voto, penitencio-me por não ter distribuído uma via para o eminente Procurador-Geral da República e peço que seja providenciada. Presidente, eu trago um voto bastante longo, que evidentemente não pretendo ler, mas a questão, como Vossa Excelência bem sabe, e recentemente, e ontem ainda, se pronunciou sobre isso, é uma das questões mais complexas em curso hoje no Brasil. De modo que eu pedi vista para fazer uma reflexão. Como todos sabem, existem perante o Supremo Tribunal Federal um conjunto de ações nas quais se discute em diferentes circunstâncias a situação do sistema penitenciário no Brasil hoje. Eu destaquei 3 dessas ações. Existe o recurso extraordinário 641-320 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, já com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a questão do cumprimento de pena em regime carcerário menos gravoso, diante da impossibilidade de o Estado fornecer vagas para o cumprimento no regime estabelecido na condenação penal. Portanto, essa é uma questão que nós teremos de apreciar. A falta de vagas em regime semiaberto e aberto, que faz com que o preso tenha que cumprir a pena ou num regime mais grave ou num regime menos grave do que aquele em que foi condenado. Há um segundo recurso extraordinário, presidente, da relatoria de Vossa Excelência, em que se discute a possibilidade de o Poder Judiciário determinar aos Estados a realização de obras e construção de presídios. E há uma terceira ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, da relatoria da ministra Rosa Weber, em que, à semelhança da presente ação, se discute a responsabilidade civil do Estado por danos morais causados aos detentos. O nosso caso específico aqui, em que eu pedi vista, nele a discussão é sobre o direito à reparação de danos morais em razão de más condições no encarceramento. Evidentemente, a solução deste problema não terá como deixar de tangenciar matérias afetas às outras demandas em curso. Segunda observação introdutória, presidente, que eu gostaria de fazer é que a sociedade brasileira tem vivido nos últimos anos a aflição de um aumento progressivo da criminalidade. E, curiosamente, ao lado de uma certa sensação de impunidade, o Brasil tem hoje uma das maiores populações carcerárias do mundo, como tem sido lugar comum repetir. Eu gostaria de destacar, porque considero isso importante para o debate, para conhecimento não só dos ministros, como da sociedade brasileira, que as más condições dos presídios trazem algumas consequências negativas para a sociedade que saltam aos olhos, dentre as quais a realimentação da criminalidade e da violência, porque os presídios se tornam escolas do crime, e, em segundo lugar, as estatísticas impressionantes de reincidência que caracterizam
o sistema punitivo brasileiro a demonstrar que os presídios não têm sido capazes de minimamente ressocializar as pessoas. E eu gostaria de destacar, como última observação introdutória, que uma maior seriedade na aplicação do direito penal, não necessariamente o seu endurecimento, mas uma maior seriedade na aplicação do direito penal, exige, como consequência natural, o aporte de mais recursos para o sistema. Portanto, é preciso deixar isso claro para a sociedade, para que ela participe desse debate de maneira esclarecida e, por seus representantes, faça as opções políticas que achar que deve fazer. E eu dou, presidente, 2 exemplos que considero relevantes. A sociedade, de uma maneira geral, considera leniente o sistema de execução penal no Brasil, em que, como regra, o preso cumpre 1/6 da pena e, em seguida, progride de regime. Quer dizer, o sistema quase que cria um modelo de rodízio em que fica-se pouco tempo e abre-se vaga para o próximo que vai entrar. E, a despeito deste sistema que a sociedade considera leniente, existem mais de 300 mil vagas faltantes, correspondente ao número de mandados de prisão que não são executados. E o segundo exemplo que eu gostaria de dar é que a falta de estabelecimentos para o cumprimento de penas em regime semiaberto e aberto faz com que, em muitos estados, estas penas sejam cumpridas em regime de prisão domiciliar, o que também causa, em muitas situações, desconforto para a sociedade. Ora bem, tanto a questão da execução penal do cumprimento de apenas 1/6, como a não aplicação de prisão domiciliar, exigem a construção de novos presídios para regime aberto e semiaberto e a abertura de mais vagas dentro do sistema. De modo que eu quero destacar aqui é que o endurecimento do direito penal, ou a maior seriedade do direito penal, tem como consequência natural a exigência de um maior aporte de recursos para o sistema. Feita esta observação introdutória, eu passo ao caso concreto presente, que é uma ação em que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul postula em favor de um preso uma indenização por danos morais em razão das péssimas condições de encarceramento a que se submeteu este indivíduo. A decisão na origem, abreviando esse itinerário, foi em apelação. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou procedente o pedido e deu ao autor da ação, ao preso, uma indenização no valor de R$2.000. Esta decisão proferida em apelação foi reformada em embargos infringentes no âmbito do próprio Tribunal de Mato Grosso do Sul, no qual o tribunal e na qual decisão ficou assentado que não haveria o dever de pagar esta indenização com base na teoria da reserva do possível. O Estado de Mato Grosso do Sul alegou e foi acolhido o argumento de que as más condições dos presídios e daquele presídio específico de Corumbá decorria de opções políticas e legislativas feitas no âmbito da representação política da sociedade, que não aportou recursos orçamentários para o sistema e, consequentemente, o sistema vivia aquela situação. E que, portanto, não haveria possibilidade de se responsabilizar o Estado, porque aquela tinha sido uma opção política dos órgãos responsáveis pela formulação de políticas públicas. Houve recurso extraordinário, presidente, desta decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e aqui, sendo relator o eminente ministro Teori Zavascki, em um voto primoroso, entendeu Sua Excelência de reformar
a decisão proferida em embargos infringentes pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para estabelecer o dever jurídico do Estado de pagar a indenização. Basicamente, Sua Excelência restabeleceu a decisão da apelação e deu ao autor da demanda uma indenização no valor de R$ 2.000, no que foi acompanhado pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Diante desse voto, presidente, eu pedi vista e estou trazendo essa vista depois de ter feito uma reflexão relativamente profunda e de ter elaborado um voto relativamente longo. Eu gostaria de dizer, desde logo, que eu estou de pleno acordo com todas as premissas teóricas e filosóficas que embasaram o voto do ministro Teori Zavascki e que, consequentemente, o levaram a dar provimento ao recurso extraordinário e determinar o pagamento de uma indenização a este indivíduo. Porém, eu agrego aqui algumas reflexões, presidente, que me levam a uma solução um pouco diferente. Basicamente por duas razões. A primeira delas, por considerar que este não foi um caso específico, um caso individual, um caso isolado. O problema do sistema penitenciário brasileiro não é o de Mato Grosso do Sul, é um problema nacional, como Vossa Excelência, presidente, tem apontado, como o Conselho Nacional de Justiça tem apontado, como diversos ministros já têm aqui suscitados. Portanto, nós estamos diante de um problema que é sistêmico e estrutural, e para o qual soluções individuais e pontuais de natureza pecuniária podem agregar algum grau de complicação. De modo que, basicamente, presidente, a premissa do meu voto é que o critério de pagamento de uma indenização de natureza puramente pecuniária não apenas não resolve o problema, nem deste indivíduo, nem do sistema, e antes, pelo contrário, pode agregar algumas complicações. Além disso, presidente, no tocante à reparação de natureza pecuniária, eu vejo ainda uma outra circunstância. É que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que foi reavivada no voto do ministro Teori Zavascki, até porque ele não teria muitas alternativas se não restabelecer esta decisão, porque não haveria como se fazer uma instrução aqui para quantificar isso de modo diferente. A verdade é que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que foi restabelecida aqui, atribui R$ 2.000, mas não estabelece nenhum tipo de critério. Quer dizer, R$ 2.000 por quanto tempo? E se depois de receber a indenização, o indivíduo continuar dentro do sistema, ele tem direito a uma nova compensação? De modo que eu acho que a decisão, tal como ela chegou aqui, e portanto não há falha, nenhum tipo de impropriedade na decisão do eminente ministro Teori, ela, no entanto, não equaciona o problema. Então, o sujeito ficou preso 5 anos em regime fechado, depois passou para o semiaberto, depois passou para o aberto, depois passou para a liberdade condicional. E levou R$ 2.000, sem que se saiba bem por quanto tempo esses R$ 2.000 estão cobrindo, ou qualquer outro tipo de critério quantificador desta indenização. E, além disso, eu acho que esse tipo de indenização pecuniária ainda abre o flanco para uma outra consequência que acho que pode ser grave, que é, diante do problema estrutural e sistêmico das penitenciárias no Brasil, deflagrarem-se ações de reparação de dano aos milhares, talvez às centenas de milhares em diferentes partes do Brasil, o que, de certa forma, também agravaria o problema. De modo que eu pedi vista, presidente, para refletir sobre que alternativas nós poderíamos considerar
para, sem chancelar a gravíssima violação dos direitos fundamentais representadas pelos presídios brasileiros, que alternativa nós poderíamos oferecer ao debate público e à sociedade em lugar de puramente o pagamento de indenizações individualizadas em dinheiro. E aí, presidente, eu trago no meu voto uma análise do problema penitenciário brasileiro, que eu não vou ler aqui, um pouco porque já é de conhecimento de todos e um pouco porque o voto foi distribuído e vai ser publicado. Mas, nesta análise, eu procuro demonstrar que o sistema vive um problema de supersaturamento e que o índice crescente de encarceramento no Brasil faz com que progressivamente se tenha que investir mais recursos no sistema penitenciário apenas para mantê-lo tão ruim como está, que dirá para torná-lo substancialmente melhor. De modo que percorro esses dados estatísticos, presidente, não apenas do volume de encarceramento, como a falta de vagas, o número de mandados de prisão que esperam cumprimento, o número de pessoas que estão em prisão domiciliar, pelo fato de que não há vagas no regime próprio que deveriam cumprir. Em seguida, presidente, eu trato no meu voto, em um capítulo específico, de demonstrar que esse não é um problema brasileiro. Esta questão do sistema penitenciário, do sistema prisional, tornou-se um problema mundial, de complexidade mundial, e organismos internacionais, desde a ONU até as organizações de direitos humanos, têm procurado refletir e encontrar soluções alternativas para este problema que é dramático em toda parte do mundo. E aí, presidente, eu trago no meu voto uma série de precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos em que esta matéria foi debatida. E chegam à Corte Europeia de Direitos Humanos inúmeras demandas versando a questão das más condições do sistema penitenciário nos países da Europa, inclusive em países ricos da Europa. E trago, então, a discussão e os precedentes da Corte Europeia de Direitos Humanos relacionados a diferentes países e analiso particularmente um caso da Rússia, que é relativamente próxima à situação do Brasil, e um caso, curiosamente e paradoxalmente, da Itália, onde as condenações na Corte Europeia de Direitos Humanos por más condições dos presídios se avolumavam até que se adotou na Itália, com a chancela da Corte Europeia de Direitos Humanos, uma solução sistêmica que me pareceu interessante e valiosa e que, de alguma forma, pode oferecer fundamentos para nós seguirmos aqui. Então, presidente, eu observo que, no caso da Itália, houve o que na Corte Europeia eles chamam de julgamento piloto, que foi, em lugar de puramente fixar uma indenização, eles deram um prazo para que a Itália apresentasse um projeto de reforma do seu sistema penitenciário, de modo a adequá-lo às condições de exigência mínima da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E a Itália, presidente, apresentou um projeto no qual, a título exemplificativo, estimulou a adoção de medidas alternativas à prisão, ampliou as hipóteses de cabimento de prisão domiciliar, sobretudo para crimes de menor potencial ofensivo, previu a expansão do uso da monitoração eletrônica, criou uma ouvidoria nacional das pessoas presas, reduziu as penas de crimes relacionados a drogas leves e ampliou as oportunidades de trabalho para os detentos. Todas essas medidas seriam bem-vindas se e quando as implantarmos aqui. Mas eu gostaria de destacar, presidente, a seguinte solução dada pela Itália e chancelada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. No que se refere especificamente aos remédios compensatórios, o governo italiano estabeleceu um mecanismo de reparação in natura dos danos morais causados aos presos,
consistente na remissão de 1 dia de pena para cada 10 dias de detenção em condições degradantes ou desumanas. Portanto, esta foi a solução proposta pela Itália e nas novas demandas individuais propostas contra a Itália perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Europeia decidiu que a Itália já havia tomado medidas satisfatórias e que o sistema já tinha se aprimorado de maneira relevante. Eu depois, presidente, narro o caso dos Estados Unidos, dos chamados Prison Reform Cases, de como a Justiça Federal dos Estados Unidos interveio em muitos estados no sistema penitenciário, impondo obrigações de melhoria do sistema, o que, discussão que terá melhor foro possivelmente na ação de que Vossa Excelência, Presidente, é relator. E, por último, eu analiso, presidente, com algum grau de detalhe, o caso da Colômbia, igualmente muito semelhante ao Brasil, em que o Tribunal Constitucional colombiano assentou uma tese extremamente interessante do estado de coisas inconstitucional e interveio, não apenas impondo medidas que deveriam ser tomadas para a melhoria do sistema carcerário, como mecanismos de monitoramento. Portanto, presidente, eu, nesse capítulo do meu voto, procuro demonstrar que nós estamos lidando com um fenômeno global, que nós estamos lidando com uma disfunção que, para se combater adequadamente, será necessário ir às suas causas, e procuro exemplificar o papel que a jurisdição constitucional teve na melhoria do sistema em diferentes partes do mundo. Faço uma última análise do sistema brasileiro com sugestões para enfrentar a questão da superlotação, a própria lógica do hiperencarceramento que hoje preside o sistema penal brasileiro e sugestões para enfrentar as diferentes disfunções do sistema penitenciário brasileiro no momento atual. Portanto, presidente, este voto e esta toda parte introdutória e de reflexão ficará à disposição dos colegas e da sociedade em geral, e eu passo agora à análise específica do caso concreto que nos reúne aqui. No presente recurso extraordinário, são discutidas duas questões fundamentais. A primeira é se existe ou não responsabilidade civil do Estado por danos morais em razão do encarceramento de pessoas em regime degradante ou desumano. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a de saber se é possível invocar, como aceitou o acórdão aqui recorrido, a teoria da reserva do possível para afastar a obrigação dos Estados membros da Federação de indenizarem os presos em razão das más condições das penitenciárias. E aqui, presidente, eu enfrento brevemente esta questão, a primeira, que diz respeito à existência de responsabilidade civil, para deixar claro que a Constituição Brasileira de 1988 assegura a indenização, tanto por danos materiais como por danos morais, em razão da violação de direitos fundamentais, em razão da violação de direitos da personalidade. E destaco que o sistema, eu peço desculpas aos colegas, para ser breve, eu não estou seguindo o roteiro do meu voto, senão nós levaríamos toda a sessão e eu não gostaria de ocupar mais tempo do que o razoável, embora destacando que esta é uma questão que realmente merece uma reflexão extremamente grande. Portanto, o sistema de responsabilidade civil no Brasil e na maior parte do mundo, ele se estrutura sobre 3 elementos: o dano, a culpa e o nexo causal. Eu direi, presidente, que a existência de danos morais pela violação à dignidade da pessoa humana neste presídio específico de Corumbá
absolutamente inequívoca. E ninguém nos autos discute isso. De modo que há relatório da Vigilância Sanitária, há um documento do Departamento Penitenciário Nacional e há um decreto editado pelo governador, todos reconhecendo as péssimas condições desse presídio e, nas diferentes instâncias de julgamento, mesmo as decisões que não condenaram o Estado ao pagamento de indenização ressalvaram que as condições do presídio eram péssimas. Portanto, eu estou assentando que claramente existe um dano e, ademais, claramente existe um nexo causal. Essas pessoas sofrem esses danos porque elas estão encarceradas por determinação do Estado, esse mesmo Estado que não provê condições mínimas de salubridade, de dignidade humana dentro desses presídios. Resta saber se existe ou não culpa estatal. E aqui, interessantemente, nas instâncias de origem, parte do debate foi acerca da existência de culpa do Estado, porque ambas as partes concordaram que a disfunção decorreria de uma omissão do Estado. E parte da doutrina, como se sabe, entende que no caso de comportamento omissivo do Estado, a responsabilidade seria subjetiva e não objetiva. E aqui, com todas as vênias de quem entendeu diferentemente, me parece inequívoca que a responsabilidade do Estado é objetiva e é por ação. É o Estado que toma a decisão de mandar essas pessoas para o presídio que não cumpre adequadamente o seu dever de guarda. De modo que eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui incide o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e existem precedentes do Supremo concedendo indenização por morte em presídio, suicídio em presídio, de modo que eu afasto esse argumento e assento que, sem dúvida alguma, existe responsabilidade no caso objetiva e que, se fosse para caracterizar a responsabilidade como subjetiva, eu também não teria dúvida em demonstrar a existência de culpa por parte do Estado. De modo, presidente, que eu estou assentando na mesma linha do eminente ministro Teori Zavascki, que existe responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, o dever de pagar uma reparação a esta pessoa e a este preso. E gostaria também de remarcar, ainda mais porque isso é um caso de repercussão geral, este é um caso de repercussão geral, que a caracterização da responsabilidade civil por condições degradantes nos presídios não pode se dar apenas pela alegação genérica de que os presídios estão em más condições. É preciso fazer uma prova concreta de que aquele preso estava em condições degradantes num específico presídio, mediante prova adequada. Em segundo lugar, presidente, eu passo à questão da teoria da reserva do possível, que é com frequência invocada pelo poder público para eximir-se de certas responsabilidades, e aqui me pareceu próprio no meu voto traçar um perfil teórico e prático do que é a reserva do possível como fundamento legítimo para excusar o Estado de condutas que muitas vezes são constitucionalmente exigíveis. O Estado de Mato Grosso do Sul invoca reserva do possível e diz: eu não tenho dinheiro para melhorar os presídios e quem tem competência política para me dar esse dinheiro por via do orçamento não me dá. Eu rejeito a tese da reserva do possível por alguns fundamentos. O primeiro, de que não há nenhuma demonstração do Estado de Mato Grosso do Sul de que não tem R$2.000 para pagar a este indivíduo. Em segundo lugar, e o ministro Teori Zavascki já havia abordado esse aspecto, a ideia de reserva do possível, ela se aplica quando se esteja lidando com direitos sociais que exigem prestações positivas e exigem determinadas políticas públicas pelo Estado que custem dinheiro. Portanto, a teoria da reserva do possível não se aplica no contexto da responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre não de políticas públicas inadimplidas, mas de um dever constitucional
de reparar o dano fixado em norma de aplicabilidade direta e imediata. E, por fim, e aqui resgato um acórdão do eminente ministro Celso de Mello na célebre ADPF 45, em que Sua Excelência demonstra de uma maneira insuperável que reserva do possível não pode ser fundamento para descumprimento de direitos fundamentais que decorrem expressamente e evidentemente da Constituição. E se nós excepcionássemos a indenização a presos com base na teoria da reserva do possível, nós cairíamos numa situação de grande constrangimento para o judiciário, porque o judiciário dá indenizações, e muito superiores a R$2.000, por devolução de cheque, por atraso de voo. E, consequentemente, se o judiciário não fosse dar indenização por condições degradantes em presídios, eu penso que estaria escolhendo uma trilha incompatível com a Constituição, com a dignidade da pessoa humana e com uma certa coerência sistêmica que o Poder Judiciário tem de manter. Por tudo isso, presidente, eu concluo que o Estado é responsável por indenizar os danos, no caso concreto, o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo indevida a aplicação da cláusula da reserva do possível para afastar a responsabilidade civil. Portanto, eu, até aqui, concordo com as premissas do ministro Teori Zavascki. O que nós discordamos, a minha divergência, que desenvolvo a partir daqui, presidente, diz respeito às consequências desta premissa. Quais consequências devem ser atribuídas ao fato de que o Estado tem o dever jurídico de reparar dano moral sofrido por presos por condições indignas de encarceramento, sendo que a teoria da reserva do possível não lhe serve de escusa. E aqui, presidente, eu passo à solução que eu estou propondo e que, para enunciá-la em uma frase que resume a ideia central, eu diria que é a da reparação não pecuniária do dano moral. E é esta a proposta que estou formulando a partir daqui no meu voto. Eu deixo assentado, presidente, que diante da insatisfatoriedade estrutural do sistema penitenciário brasileiro, eu penso que a entrega de um valor monetário a presos específicos e individualmente, a fixação de uma compensação puramente pecuniária, oferece uma resposta pouco efetiva aos danos existenciais que são sofridos por este preso. Eu penso que, e aqui a reflexão é um pouco mais complexa e profunda, mas a responsabilidade civil normalmente gravita em torno de uma compreensão patrimonialista da vida e que, portanto, todas as obrigações acabam, inclusive as de natureza moral, se resumindo ao pagamento de um valor em dinheiro. E é precisamente esta lógica patrimonialista que governa a reparação do dano moral no direito brasileiro que eu estou querendo questionar aqui. Porque quando nós estamos lidando com danos morais, a quantificação pecuniária faz todo o sentido. Materiais. E quando nós estamos lidando com danos morais que não possam ser reparados pela entrega adequada do bem da vida que foi afetado, também esse denominador comum do dinheiro acaba sendo a solução. Porém, eu acho que quando nós estamos lidando com danos de natureza moral, a busca
de uma reparação não pecuniária e, se possível, in natura, que restitua o bem da vida em questão, esta seria a melhor solução. Eu tenho visto em alguns precedentes, em crimes, presidente, contra a honra, por exemplo, em que há decisões judiciais determinando uma retratação pública. Por exemplo, a pessoa afetada e, portanto, a restauração da sua honra objetiva abalada, o que faz mais sentido do que a pessoa ficar com o nome comprometido e levar apenas uma quantia em dinheiro. Portanto, eu estou baseando o meu voto e a minha ideia de que este preso, como outros, tem direito a uma reparação por dano moral, mas essa reparação não deve ser prioritariamente uma reparação pecuniária. E agora, quem estiver acompanhando o meu voto, eu estou na página 40, portanto, presidente, bem para lá da metade, no item 106, que passo a ler, porque gostaria de ser bem preciso quanto a este ponto, que sintetiza a minha ideia central. Nessa linha, a solução que se propõe é a de que os danos morais causados aos presos em função da superlotação e de condições degradantes sejam reparados preferencialmente pelo mecanismo da remissão de parte do tempo de execução da pena, em analogia ao artigo 126 da Lei de Execução Penal, que prevê, aspas, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena, fecho aspas. Vale dizer, a cada X dias de cumprimento de pena em condições desumanas e degradantes, o detento terá direito à redução de 1 dia de sua pena. Como, de acordo com o Código Civil, artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano, a variável X, isto é, a razão entre dias cumpridos em condições adversas e dias remidos, será fixada pelo juiz de forma individualizada, de acordo com os danos morais comprovadamente sofridos pelo detento. Esta solução não afasta inteiramente a indenização pecuniária, mas lhe confere caráter subsidiário. O ressarcimento em dinheiro dos danos morais será cabível apenas quando a remissão da pena não for possível. Como se verá adiante, isso ocorreria, por exemplo, no caso de detentos que já tivessem cumprido integralmente a pena ou de preso provisório que tivesse se sujeitado a condições desumanas de encarceramento, mas fosse posteriormente absolvido. Esse mecanismo de reparação de danos que eu estou propondo como civil, ele é admitido no direito comparado, tendo sido adotado pela Itália e aprovado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que, ao examinar o caso italiano, concluiu, aspas, tratar-se de uma reparação adequada em caso de más condições materiais de detenção, com a vantagem inegável de contribuir para o problema da superlotação. No Brasil, muito embora a remissão da pena como meio indenizatório ainda não tenha sido cogitada pelo direito, ela é inteiramente reconduzível ao sistema normativo vigente. E aqui, presidente, eu procuro demonstrar a lógica de se utilizar a remissão da pena como critério de reparação do dano. Ou seja, a remissão da pena, a abreviação da pena
é, aspas, a moeda, fecho aspas, pela qual se vai reparar este preso que foi mantido em condições degradantes. O primeiro fundamento que legitima normativamente, a meu ver, esta solução é relativamente óbvio. O tempo cumprido em condições degradantes deve ser computado de forma diversa e mais favorável do que o tempo cumprido em condições normais, como deveriam ser os presídios na forma da lei. De modo que permitir que o cumprimento da pena em regime degradante valha mais do que o cumprimento da pena em regime normal, significa, a meu ver, restabelecer a justa proporção da pena, porque este indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade e não a vulneração da sua dignidade. E, portanto, se além de preso ele ainda sofre outras sanções não admitidas pelo ordenamento jurídico, eu penso que não há nada de ilegítimo em se computar este tempo de prisão como um tempo a maior, utilizando-se esta técnica da remissão. O direito brasileiro, como nós sabemos, utiliza esta modalidade de contagem do tempo na hipótese de aposentadoria especial. Quem cumpre pena em condições, quem presta serviços em condições de insalubridade tem direito a contar o tempo de serviço a maior por um multiplicador, pode ser 1,2, 1,4, 1,5, dependendo de muitas circunstâncias. Além disso, eu penso que a remissão, ou seja, dar como indenização mais dias em liberdade, portanto, menos dias preso, é uma forma de reparação in natura, não em espécie monetária, mas em direito de liberdade e em abreviação do tempo de sofrimento, uma indenização que me parece perfeitamente legítima. E aqui gostaria de dizer que nem há grande novidade nesta fórmula que eu estou aqui sugerindo, porque existe no direito brasileiro a previsão expressa, tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil, que sempre que possível você deve entregar a prestação específica e não o seu substitutivo em dinheiro. Diz o artigo 947 do Código Civil: se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Ou seja, o dinheiro é o critério subsidiário, não é o critério principal. E diz o Código de Processo Civil, no artigo 461, que a obrigação somente se converterá em perdas e danos, isso é, em dinheiro, se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. De modo que não faz sentido permitir que os danos morais causados pelo descumprimento de obrigações possam ser reparados na forma específica, que é o dinheiro, mas apenas admitir a pecúnia como forma de compensação dos danos extrapatrimoniais. Portanto, veja-se, não se está propriamente concedendo uma remissão, o que se está concedendo é uma reparação de danos pela via da remissão. E eu gostaria de enfatizar que não se trata aqui de um mecanismo de concessão de remissão sem previsão legal. Trata-se aqui de um mecanismo de reparação de danos, utilizando-se a possibilidade da remissão, portanto, uma reparação de danos em natura. E devo destacar, presidente, que, ainda que fosse remissão e não reparação de danos, os tribunais têm admitido diferentes hipóteses de remissão de pena que não foram criadas especificamente em lei. E eu observo particularmente a hipótese da remissão por estudo, que sem previsão legal expressa
foi amplamente reconhecida por juízes e tribunais e, pelo menos desde 2003, foi reconhecida e sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, e a previsão legal para a remissão pelo estudo só veio em 2011, mais de uma década depois que esta fórmula vinha sendo apresentada. E ainda hoje em dia existe a remissão pela leitura. Há uma previsão expressa, não em lei, mas numa portaria conjunta do DEPEN com o Conselho da Justiça Federal e uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que prevê a possibilidade de redução de 4 dias de pena por obra lida por mês pelo detento, observado o limite máximo de 48 dias por ano. Eu destaco, presidente, que nesta fórmula que estou propondo de pagamento de uma indenização em abreviação do tempo de prisão em lugar de dinheiro, existe, a meu ver, um conjunto grande de vantagens, seja do ponto de vista da responsabilidade fiscal, seja do ponto de vista do sistema prisional, seja do ponto de vista do preso. Do ponto de vista do preso, veja, Vossa Excelência, que esta solução de dar R$2.000 e mantê-lo preso no mesmo lugar e nas mesmas condições, não resolvem absolutamente nada o problema dele. E, em segundo lugar, a tomar-se como paradigma os R$2.000 fixados nesta decisão, eu acho que é uma nova violação da dignidade desse indivíduo, é um desvalor do seu sofrimento, entender que ele tem direito a R$2.000, quando o Superior Tribunal de Justiça dá R$8.000 por voo cancelado. Então o sujeito passa, como esse indivíduo, 5 anos em regime fechado, em condições desumanas e degradantes, antes de passar para o semiaberto, que já também não era grande coisa, e por 5 anos de regime fechado, dormindo com a cabeça no vaso sanitário, porque não tinha condições de deitar, e é o que consta dos autos, ele ganha R$2.000 por 5 anos de uma vida miserável e degradante. Portanto, eu penso que a indenização pecuniária não resolve o problema, porque ele continua no mesmo lugar e nas mesmas condições, além do que é um desvalor dar R$2.000. E se nós formos dar efetivamente em dinheiro o que valeria o sofrimento desta pessoa, aí nós simplesmente quebraríamos os estados da federação. O pedido era de um salário mínimo por mês, que talvez não fosse fora de propósito, mas uma grande quantidade de presos no país, quando não talvez a maioria teria direito ao mesmo tipo de pretensão. Gostaria de dizer, inclusive para fins internacionais, que existem prisões no Brasil em boas condições, e eu até as listo no meu voto, diversas, em diferentes partes do Brasil, inclusive a penitenciária da Papuda, que é a que, num caso polêmico de requerimento de extradição pelo Brasil, o país se comprometeu a acolher e abrigar o extraditando quando aqui chegue. Portanto, as condições desumanas e degradantes não são generalizadas. Ou talvez generalizadas até fossem, mas não são, não correspondem à totalidade das prisões, e há algumas que podem inclusive servir como exemplo, sendo a Papuda uma delas. Portanto, eu falei em relação ao preso. Por que esta solução que eu proponho me parece melhor? Em relação ao sistema prisional, também esta parece ser uma solução melhor. Em primeiro lugar, porque ela afeta para bem o problema da superlotação, na medida em que vai abreviar a permanência dessas pessoas nos presídios superlotados. Em segundo lugar, a não condenação pecuniária dos estados fará com que eles não vejam sangrados os recursos que podem, inclusive, investir na melhoria
do sistema penitenciário. E, em terceiro lugar, eu não tenho dúvida do caráter original desta solução e do tipo de debate público que ela pode produzir, mas eu acho relevante a sociedade brasileira, que se redemocratizou, ganhou consciência e se tornou mais participante, tem que participar desse debate público. Quanto nós queremos alocar no sistema penitenciário? E fala-se em redução da maioridade penal, que é um debate político e que, portanto, não é a hora, pelo menos, de ele ser feito aqui. Mas esta é uma política pública que, se vier a ser adotada, vai impactar esse sistema. Portanto, reduzir a maioridade penal, se nós admitirmos que isso seja constitucional, exigirá criação de mais vagas. Ou então nós vamos colocar os meninos de 16 anos junto com os facínoras das facções. Portanto, qualquer mudança em matéria de política criminal envolve uma tomada de consciência pela sociedade e consciência de que vai ter que colocar dinheiro no sistema, mais dinheiro no sistema. Dinheiro que vai sair de outras áreas e, eventualmente, de outras prioridades. E, por fim, presidente, falei das vantagens que considero nesta minha fórmula reparatória para os presos, para o sistema prisional e, evidentemente, para a responsabilidade fiscal neste momento em que todos os estados da federação vivem uma situação dramática, asfixiante. Esta é uma fórmula que não produzirá impacto fiscal, porque a fórmula da indenização em dinheiro certamente produzirá, porque em quase todos os estados da federação haverá uma chuva de pedidos indenizatórios, e se o Supremo assentar que o preso em condições desumanas e degradantes tem direito a uma indenização em dinheiro, é possível prever que haverá uma chuva destas ações. E, caminhando para o fim, presidente, eu detalho brevemente os aspectos processuais dessa proposta que estou trazendo para a reflexão dos eminentes colegas. Do ponto de vista processual, este pedido de remissão a título de reparação de dano, eu estou propondo que seja apresentado perante o juiz da vara de execução penal. Com base no artigo 66 da Lei de Execução Penal, o juiz da vara de execução penal tem um conjunto de competências, inclusive decidir sobre a remissão da pena, zelar pelo correto cumprimento da pena, inspecionar os estabelecimentos penais tomando providências para o adequado funcionamento e apuração de responsabilidade pelo mau funcionamento. Cabe ainda ao juiz da execução interditar estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência de dispositivos dessa lei. Portanto, o juiz da vara de execução penal, ele tem um conjunto amplo de atribuições de natureza administrativa e de natureza jurisdicional. E eu não vejo, presidente, e destaco este fato aqui, qualquer anomalia, porque o sistema já prevê algumas hipóteses em que a fixação de indenizações cíveis ou de natureza civil é feita pelo juízo criminal, como no caso previsto, por exemplo, no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, que atribui ao juiz criminal fixar na sentença condenatória, aspas, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Portanto, dá ao juiz da vara de execução o poder de fixar esta reparação de dano mediante remissão de dias de pena. Não é uma anomalia dentro do sistema, não só porque ele tem a competência para fixar, para deferir a remissão, como também ele tem competência em muitas situações para fixar o valor do dano indenizável. E as razões práticas de eu estar propondo que seja o juiz da vara de execução
são pelo menos 3. A primeira, como nós vimos, o juiz da vara de execução é quem conhece o sistema, ele tem o dever de fiscalizar o sistema, de modo que ele sabe qual a condição dos presídios sob a sua jurisdição. Em segundo lugar, se for o juiz da execução em lugar de qualquer juízo civil, nós teremos um critério unificado de remissões indenizatórias. Em terceiro lugar, e não menos importante, e é um mandamento constitucional, em razão da razoável duração do processo. Para ter sentido a minha proposta de que a reparação de dano é feita mediante remissão de dias de prisão, para o sujeito ficar preso menos tempo, ela só faz sentido se for provida enquanto o sujeito esteja preso. Se for levar 2, 3, 4, 5 anos, que é, infelizmente, o tempo que com frequência levam as demandas cíveis indenizatórias, se terá perdido o timing de esse tipo de reparação ser de alguma serventia para o preso em condições indignas. O principal beneficiário dessa fórmula que eu estou propondo, como é intuitivo, é o condenado que esteja em cumprimento da pena. Porque durante o cumprimento da pena ele pode abreviar o seu sofrimento pedindo remissão. Mas a remissão também vai beneficiar quem já esteja em regimes mais favoráveis, inclusive em regime aberto, ou em prisão domiciliar, ou em liberdade condicional, que é normalmente o último estágio do cumprimento da pena. Eu até tive o cuidado de ver o impacto sobre quem esteja em liberdade condicional, porque este é o caso do nosso réu aqui. Ele, neste momento, está em liberdade condicional. E vejam, então, Vossas Excelências, que no caso do livramento condicional, o réu que esteja em liberdade condicional deve comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, não pode mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização, pode ficar sujeito a recolhimento à sua casa em hora fixada, está sujeito à proibição de frequentar determinados lugares e o descumprimento de qualquer dessas obrigações o sujeita a voltar ao regime anterior com a pena de privativa de liberdade efetiva. Além de deixar de se sujeitar a essas condições, a remissão de parte do tempo para o réu em liberdade condicional ainda traz os seguintes benefícios. 1. Restabelecimento antecipado dos direitos políticos suspensos em decorrência da condenação criminal, permitindo que ele possa votar e ser votado, mas, sobretudo, ter um título de eleitor, que muitas vezes é exigido como condição para a obtenção de um emprego. Em segundo lugar, esta remissão antecipará a contagem do prazo de 5 anos para ele voltar a ser primário, nos termos do artigo 64 do Código Penal. Também vai antecipar o prazo para o requerimento de reabilitação criminal, assegurando o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. E, por fim, essa antecipação, essa abreviação do prazo para a extinção da pena possui um efeito ressocializador importante, diminuindo o estigma que pende sobre o indivíduo que cumpre pena, tornando-o menos vulnerável a abordagens policiais e facilitando o seu reingresso no mercado de trabalho. E aqui, presidente, chego ao ponto crucial e já quase conclusivo da minha manifestação. Eu estou na página 50, no item 131, em que eu digo o seguinte: caso o juiz da execução entenda que se configurou os danos morais, cabe a ele a fixação da razão entre os dias cumpridos em condições degradantes e os dias remidos. Mas esses parâmetros, evidentemente, têm que ser fixados por nós, se nós adotarmos esta solução. De modo que eu estou propondo os seguintes parâmetros de remissão de pena
utilizando como base a legislação vigente. Proponho, em primeiro lugar, que o quociente máximo aplicável aos casos de maior violação à dignidade humana seja, eu estou no item 132, seja de 1 dia de remissão para cada 3 dias de cumprimento de pena em condições degradantes, em analogia com o artigo 126 da Lei de Execução Penal. Esta é a razão adotada pela lei na hipótese de trabalho. Para cada 3 dias de trabalho, ganha-se 1 dia no cumprimento da pena. Esse seria o máximo de remissão que o juiz da vara de execução poderia dar. A mim me pareceu, ministra Carmen Lúcia, conveniente, como o grau de violação varia de acordo com as condições, ter uma faixa. E, portanto, eu propus, o máximo que o juiz pode fazer é dar a redução da LEP para o indivíduo que esteja trabalhando. Já com relação ao quociente mínimo, não vislumbro outro parâmetro legal que pudesse ser empregado por analogia. No entanto, parece evidente que esse quociente não pode ser fixado em razão menor do que aquela que tem sido empregada para a remissão de pena pela leitura, sob pena de barateamento da dignidade do preso. Não se pode admitir que a compensação a que o preso faz jus pela submissão a condições desumanas de detenção seja menor do que a que ele obteria pela leitura de um livro. Pois bem, segundo o direito vigente, que é a Portaria Conjunta DPEM-CFJ número 276 de 2012, a remissão pela leitura pode atingir o máximo de 4 dias por mês e 48 dias no prazo de 12 meses, o que representa a remissão de 1 dia de pena para cada 7 dias de cumprimento de pena. Esta, portanto, deve ser a razão mínima a ser observada nos casos de violações de menor intensidade à dignidade dos presos. Proponho, assim, que a contagem do tempo de remissão seja feita à razão de 1 dia de pena para cada 3 a 7 dias de encarceramento em condições degradantes, a depender da gravidade dos danos morais sofridos nestas circunstâncias. Portanto, essa é a minha proposta essencial. Em lugar de dar uma reparação em dinheiro, que no caso específico R$2.000, permitir que o juiz da execução, nesse como em outros casos, conceda ao preso uma remissão que irá de 1 dia remido, portanto 1 dia de abreviação da pena, por cada 3 a 7 dias trabalhados em prisão degradante, de acordo com a intensidade da lesão. E, presidente, apenas subsidiariamente, caso o detento já tenha cumprido integralmente a pena e não seja possível beneficiar-se da remissão, a indenização das lesões existenciais poderá se dar sob a forma pecuniária. Mas aí, neste caso, ele vai propor a ação no juízo civil competente e não mais perante a vara de execução, porque ele já não está mais em cumprimento de pena corporal. E aqui, presidente, no caso concreto que nós estamos examinando, eu verifico que é possível aplicar ao recorrente a remissão como forma de reparação dos danos morais que lhe foram causados, conforme certidão de objeto e pé, terminologia antiga, né, mas era assim que se chamava, certidão de objeto e pé emitida pela primeira vara criminal da comarca de Corumbá, eu mesmo pedi, o recorrente foi preso em flagrante em 21 de outubro de 2000, tendo sido recolhido ao estabelecimento penal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Em 3 de julho de 2001, ele foi condenado a 20 anos de reclusão.
após permanecer por mais de 5 anos preso no regime fechado, em 7 de dezembro de 2005, ele progrediu para o regime semiaberto. E em 11 de setembro de 2009, ele passou para o regime aberto. E desde 26 de outubro de 2012, o recorrente deste caso encontra-se em liberdade condicional. E a data prevista para o término do período de cumprimento da pena é 28 de julho de 2019. Como é sabido, o livramento condicional constitui a última etapa do sistema progressivo e aí, portanto, este indivíduo terá todos os benefícios da remissão aplicáveis a alguém em liberdade condicional. Portanto, o recorrente que ainda se encontra em cumprimento de pena, conforme apontado acima, ele terá a redução do tempo de livramento lhe trará ganhos efetivos, na medida em que poderá abreviar o tempo para alcançar a extinção da pena e, em consequência, liberar-se das obrigações e restrições impostas para a manutenção do livramento condicional. Do ponto de vista processual, e essa é a última questão que preciso enfrentar, cumpre esclarecer que não há nesta solução qualquer violação ao princípio da congruência, que é a compatibilidade entre o que se pede e a prestação jurisdicional que se entrega. A despeito de o recorrente ter pleiteado uma indenização em dinheiro, ele queria o recebimento de um salário mínimo mensal, ele pedia isso a título de compensação dos danos morais sofridos, o juiz não está limitado a esta solução. Nas ações de indenização por danos morais, o direito material do autor a ser tutelado não é o recebimento de dinheiro, mas a efetiva reparação das lesões suportadas. E como já se disse, a pecúnia é apenas um dos meios ou mecanismos para se alcançar a compensação, que, ademais, assume caráter subsidiário em relação à reparação específica. Assim, fica claro que os limites impostos pelo princípio da congruência devem se relacionar com a tutela do direito material do autor e não com o remédio que eventualmente tenha pleiteado, e aí eu cito material doutrinário em suporte desse meu ponto de vista. Portanto, em linha com esse entendimento, eu assento o direito do recorrente, neste processo, à reparação dos danos morais, em razão da superlotação e das condições de encarceramento degradantes suportadas, por meio da remissão de parte do tempo de execução da pena. Conforme afirmado, o arbitramento do quociente de remissão, no caso do recorrente, deverá ser fixado pelo juízo da execução penal competente, observados os quocientes máximos 3 e mínimos 7, fixados para a contagem dos dias remidos. Portanto, presidente, eu vou encerrar o meu voto lendo a ementa e a tese que estou firmando em repercussão geral. A ementa. Direito administrativo, recurso extraordinário, responsabilidade civil do Estado, danos morais causados a preso por superlotação e condições degradantes de encarceramento. 1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos morais comprovadamente causados aos presos em decorrência de violações à sua dignidade provocadas pela superlotação prisional e pelo encarceramento em circunstâncias desumanas ou degradantes. 2. O descumprimento do dever estatal de garantir condições dignas de encarceramento encontra-se diretamente relacionado a uma deficiência crônica de políticas públicas prisionais adequadas, que atinge boa parte da população carcerária
e cuja superação é complexa e custosa. 3. Não é legítima a invocação da cláusula da reserva do possível para negar a uma minoria estigmatizada o direito à indenização por lesões evidentes aos seus direitos fundamentais. O dever de reparação de danos decorre de norma constitucional de aplicabilidade direta e imediata, que independe da execução de políticas públicas ou de qualquer outra providência estatal para sua efetivação. 4. Diante do caráter estrutural e sistêmico das graves disfunções verificadas no sistema prisional brasileiro, a entrega de uma indenização em dinheiro confere uma resposta pouco efetiva aos danos morais suportados pelos detentos, além de drenar recursos escassos que poderiam ser empregados na melhoria das condições de encarceramento. 5. É preciso, assim, adotar um mecanismo de reparação alternativo que confira primazia ao ressarcimento in natura ou na forma específica dos danos, por meio da remissão de parte do tempo de execução da pena, em analogia com o artigo 126 da Lei de Execução Penal. A indenização em pecúnia deve ostentar caráter subsidiário, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o preso já tenha cumprido integralmente a pena ou não seja possível aplicar-lhe a remissão. Provimento do recurso extraordinário para reconhecer o direito do recorrente a ser indenizado pelos danos morais sofridos mediante remissão de parte do tempo da execução da pena. Fica firmada, presidente, como tese de repercussão geral, a seguinte, abro aspas, o Estado é civilmente responsável pelos danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos presos em decorrência de violações à sua dignidade, provocadas pela superlotação prisional e pelo encarceramento em condições desumanas ou degradantes. Em razão da natureza estrutural e sistêmica das disfunções verificadas no sistema prisional, a reparação dos danos morais deve ser efetivada, preferencialmente, por meio não pecuniário, consistente na remissão de 1 dia de pena por cada 3 a 7 dias de pena cumprida em condições atentatórias à dignidade humana, a ser postulada perante o juízo da execução penal. Subsidiariamente, caso o detento já tenha cumprido integralmente a pena ou não seja possível aplicar-lhe a remissão, a ação para ressarcimento dos danos morais será fixada em pecúnia pelo juízo civil competente. Eu agradeço, presidente, a atenção de todos. Penitencio-me pela extensão do voto, mas todos haverão de entender a complexidade da matéria e uma certa complexidade na solução alternativa que estou propondo, que, no entanto, considero apta a satisfazer adequadamente os danos morais sofridos pelos presos, sem causar um rombo nos cofres públicos estaduais, drenando recursos que, de outra forma, poderiam, inclusive, ir para o sistema penitenciário. Eu não me adiantei, presidente, para impor deveres de investimento pelos estados no sistema penitenciário, talvez até o valor correspondente à indenização, porque considero que este debate não teria sua melhor sede nesta ação, mas provavelmente naquela que Vossa Excelência é relator e que oportunamente trará a julgamento. É como voto, presidente.